Pode ir. Boa tarde, pessoal. Vamos dar seguimento agora à parte prática dos estudos das vértebras cervicais. Então, nós vamos identificar aqui nesse monte de ossos aqui o que nós temos de vértebras cervicais, o que nós temos de vértebras torácicas e lombares. E depois disto feito, vamos olhar as características das vértebras cervicais, que é o nosso objeto de estudo de hoje, tá bem? Então, vamos fazer aqui uma separação rápida de vértebras que não são cervicais, né? Vamos separar aí. Lembrando que são vértebras cervicais aquelas que apresentam forame no processo transverso. As vértebras que não têm forame no processo transverso não são vértebras cervicais. Tá bom, que a gente separa aqui. Então a gente tem, né, algumas vértebras aqui, praticamente todas, ó, a gente vai separando agora, praticamente todas que ficaram agora são vértebras cervicais. E o que a gente vai separar aqui, o que a gente vai identificar? A primeira vértebra cervical, também conhecida como atlas, a segunda vértebra cervical, também conhecida como áxis. Vamos falar um pouquinho inicialmente destas duas vértebras aqui, que são vértebras consideradas atípicas da coluna cervical. Então, a primeira vértebra cervical, o atlas, recebe esse nome graças ao titã grego Atlas, que tinha como função segurar o firmamento e posteriormente segurar o mundo. Vocês devem conhecer esse titã pelaquela imagem, né, de um cara que segura o globo terrestre ali nas costas. E o globo terrestre nosso em questão seria o crânio. Então esse atlas, né, esse C1, articula com o crânio e articula com essa estrutura do crânio que pertence ao osso occipital, chamado côndilos do occipital. Então os côndilos do occipital, que a gente pode observar que eles são relativamente amendoados, ó. Eles são elípticos e ao mesmo tempo convexos lateralmente. Eles ocupam um espaço anterior do forame magno e lateral no forame magno. Por óbvio e por contrapartida, precisamos encontrar uma face que se ajuste a essas estruturas, a esses côndilos, e essa face terá de ser côncava. E se essas faces são voltadas lateralmente, eu preciso de faces que sejam voltadas medialmente. E se esses côndilos estão dispostos lateralmente no forame magno, essas faces precisarão estar lateralmente no forame vertebral. Por quê? Porque o forame vertebral ele tem que casar com o forame magno, porque ele vai ser uma continuação do forame magno para dentro da coluna vertebral.
porque aqui nós teremos então a nossa medula espinal. A medula, parte do sistema nervoso central, que vai localizar-se dentro do canal vertebral. E o canal vertebral vai ser formado pelo empilhamento, né, destes forames vertebrais. Ok? Muito bem. Então, eu tenho a primeira articulação, que será chamada de atlanto occipital, entre o atlas, esta parte mais compridinha, voltada para dentro, com essa parte mais compridinha, voltada para fora. Ó, articulamos aqui. Já vejo agora que esse mesmo atlas, na sua face inferior, não é compridinho como na face superior. A face inferior do atlas é arredondada. Então, as massas laterais, que é isso aqui que eu estou pegando, as massas laterais do atlas me dão superiormente a face articular para o côndilo do occipital e inferiormente a face articular para o áxis. E se eu observar no áxis agora, ó, elas são arredondadinhas, diferente do occipital, que é compridinho. Isso já me leva a entender bem aqui, ó, que a face superior do atlas vai ser compridinha, a face inferior do atlas vai ser arredondadinha. Já não tenho mais dúvida em identificar qual a posição anatômica do atlas, qual que é a sua face superior e a sua face inferior. Ó, a diferença que existe entre as duas. Perfeito? Então aqui estão eles, os três atlas que a gente tem aqui, todos com a face compridinha aqui, ó, para cima. E agora, se eu virar, todos eles são arredondadinhos, que é a face inferior. Que outra característica a gente observa nesse atlas, antes da gente dar um descanso ali pro Alisson, que está gravando? A gente observa que o atlas não tem corpo. É uma vértebra, né? A gente observa qualquer outra vértebra, vai ter o corpo e aí depois vai ter o arco vertebral. E nesse arco vertebral nós vamos ter ali os pedículos, processo transverso, as lâminas, processo espinhoso. Pois bem, em atlas não existe corpo. Só existe um arco posterior e um arco anterior. E nestes arcos eu tenho um tubérculo anterior e eu tenho um tubérculo posterior. Tubérculo posterior esse que vai ser semelhante, né? Vai ficar no lugar do processo espinhoso dessa vértebra. Observamos que essa vértebra também possui forame no processo transverso. Então, existe processo transverso, não existe processo espinhoso. Temos arco posterior, arco anterior, massas laterais, processo transverso. E para a gente quase terminar, no arco anterior, na face posterior, ou seja, dentro do canal, nós vamos ter uma face articular para o dente do áxis. Então, vou posar aqui, ó, e aí a gente vai dar uma pausinha. E aí o que eu observo agora?
eu observo a articulação do arco anterior do atlas com o dente do áxis, mais as articulações entre as faces articulares laterais aqui, né, do atlas e do áxis, formando um conjunto que eu vou chamar de articulação atlantoaxial. Essa articulação atlantoaxial ela é dividida em atlantoaxiais laterais, que são as articulações das massas laterais, das faces articulares, e atlanto-odontoide, ou atlantoaxial mediana ou intermédia, ainda em alguns livros. E isso vai me formar uma articulação que permite esse movimento de deslizamento rotacional, que é uma articulação do tipo trocoide. Então, antes de dizer para o nosso querido Alisson dar uma pausa ali, pergunto para quem está assistindo aqui alguma dúvida, alguma pergunta, querem se pronunciar com alguma coisa? Não? Então, Alisson, pode pausar. Então, dando sequência, vamos falar agora um pouquinho da C2. E a C2 é incrível que a gente não tenha uma C2 que não seja pintada aí. Depois a gente dá uma olhada, ver se tem aí por cima, fica mais fácil de entender. Mas a C2, ela é uma vértebra cervical que, como todas, possui forame no processo transverso, possui um dente que vai ser chamado de pivô. Ele faz então um pivô com o atlas e acaba oferecendo para o atlas um corpo que ele não tem. Então, o dente do áxis agora vai virar ali um corpo para o atlas. E esse dente do áxis, ele fica separado, né? Então aqui é uma articulação móvel também, e ele permite esse movimento rotacional com maior amplitude. O atlas, aliás, o áxis, ele vai possuir também massas laterais. Nessas massas laterais eu terei a face articular superior, que também é atípica, né? É uma face articular voltada superiormente e levemente lateralizada. Temos um forame vertebral grande e um processo espinhoso que também é grande, também é longo esse processo espinhoso. E o legal, que aqui não está evidenciando bem, é que além de ser longo esse processo espinhoso, ele faz assim, ó. Ele faz uma casinha, né? Ele faz uma casinha. Então, quando a gente observa num contexto geral, a gente vê que o processo espinhoso de C2 está aqui, depois o processo C3, C4, C5 e C6 é mais compridinho de novo. Então, essa diferença, né, aqui estaria o corpo, tá? E aqui o processo espinhoso. Então, essa diferença no tamanho dos processos espinhosos e mais essa posição em V, né, vou assim dizer, do processo espinhoso de C2 facilita no movimento de extensão, né, com que esse processo espinhoso aqui, ó, se sobreponha aos outros, né, sem que esses outros aqui ofereçam uma barreira física, uma limitação física para a extensão.
para a extensão. Além disso, quando dessa suposta barreira física ocorrer, essa posição em V desse processo espinhoso também faz com que ele, vamos pegar um exemplo qualquer aqui, também faz com que ele, ao invés de encostar no outro processo espinhoso, ele mantenha ali um espaço e permita então uma amplitude maior do movimento de extensão da cervical. A gente encontra na literatura que uma hiperextensão cervical pode levar praticamente C2 até C6, assim, a quase encostar ali, e a retração dessas intermediárias aqui. Então, nós temos uma curvatura que é lordótica, que é uma lordose cervical. Quando eu faço a extensão, ela tende a inverter essa curvatura, e esses corpos intermediários aqui, eles vêm para frente. E eles vindo para frente, eles liberam espaço para a extensão dessas outras estruturas. Show, né? Cara, eu acho isso muito legal, muito legal. Então aqui está, nem sei mais onde é que está, aqui está a nossa C2. Outra observação que a gente tem na C2 é no corpo, inferiormente. Olha o quanto que esse corpo inferior aqui tem uma projeção na parte anterior dele, ele faz um bico aqui, um bico. E esse bico vai articular depois com uma C3, permitindo, esse movimento de deslizamento aqui, esse movimento de deslizamento, que é lógico que eu estou exagerando um pouco aqui, até porque isso aqui não é um casal verdadeiro, mas o objetivo aqui é exemplificar. Então, eu tenho na sequência depois, essa projeção do corpo. Então eu vejo que as vértebras cervicais antero-posteriormente vão fazer esse movimento. Mas eu também observo que lateralmente elas têm essas guampinhas aqui, o que me forma uma concavidade lateral e uma convexidade antero-posterior, o que se assemelha a uma articulação do tipo celar. Não é uma articulação do tipo celar, isso aqui é uma articulação do tipo sínfise, é uma articulação semimóvel, não é nem uma articulação de artrose, não é nem uma articulação móvel. É uma articulação semimóvel, uma anfiartrose. Mas eu estou dizendo que ela se assemelha a uma articulação do tipo celar. E o que é a articulação do tipo celar? É aquela que tem esse encaixe, em um sentido ser assim e em outro sentido ser assim, como se fosse uma sela e um cavalo, onde eu tenho ali a concavidade das minhas pernas em cima de uma convexidade da sela e a concavidade antero-posterior ali, céfalo-caudal da sela, com a minha convexidade antero-posterior. Isto nós chamamos nas vértebras cervicais de unco ou uncos, alguns também dizem assim, e que antigamente também era chamado de processo unciforme, e também antigamente era chamado de uncinato ou processo uncinato. Eu gosto de trazer esses antigamente porque é aquele comentário que eu normalmente faço quando a gente vai abrir um laudo, a gente não sabe quem está escrevendo aquele laudo, se formou em 1920 ou em 2020. Então ele
embora devesse, né, ter uma nómina anatômica sempre adequada, sempre atualizada, a gente sabe que não acontece, né? Não acontece. Então vamos tendo ali uma apresentação a nomes que já não estão mais em uso. Então, o unco laterolateral e o unco inferior, que é antero-posterior. Por vezes, vamos sair um pouco da fisiologia, vamos para a patologia, para a gente entender algumas coisas. Por vezes, as alterações, as discopatias degenerativas levam à deformidade nessa articulação. Deformidade em articulação a gente chama de artrose. E aí, isso aqui é chamado de uncoartrose. Uncoartrose. E essa projeção aqui, às vezes ela fica aumentada também, encosta na vértebra inferior, por vezes até calcifica, por vezes fica só bicando, né? Bicando, incomodando, e é aquilo que a gente chama de bico de papagaio. Um bico de papagaio, são as formações osteofitárias que acaba surgindo aqui. Antes da gente dar uma nova pausa aí para o nosso amigo, vamos mostrar em uma vértebra cervical que não esteja toda quebrada. Cíntia, o que tu tem aí da coluna? Também não estão muito boas, não. Tá, até dá. Vamos olhar aqui só. Em geral, né, uma classificação de uma vértebra cervical é ter o processo espinhoso bífido. Bífido. O que é ser bífido, né? É ter duas pontinhas aqui que a gente não identifica em nenhum dos nossos aqui. Por quê? Pode ser por dois motivos. O primeiro dos motivos e o mais provável é que ele quebrou, né, batendo uma vértebra na outra aqui dentro da caixa, eles acabaram quebrando. Agora, existe ainda um outro motivo, e esse outro motivo pode estar relacionado com características raciais, que segundo a literatura, o processo espinhoso bífido, ele é bem encontrado em populações brancas, caucasianas, e ao contrário, em raça negra, é mais comum encontrarmos o processo espinhoso não bifurcado, né? Semelhante a esse aqui, ó, que ele tem um germe de bifurcação, mas ele está unido, ó. Ele acaba tendo dois tubérculozinhos aqui na ponta, ó. Então, isso seria mais encontrado em população da raça negra. Ainda como característica, nós vamos observar que as vértebras cervicais, no processo transverso, que é isso aqui que eu estou segurando, ó, isso aqui é o processo transverso. No processo transverso, nós, além do forame vertebral, nós vamos encontrar isso aqui, ó. Nós vamos encontrar isso aqui, ó, onde eu estou com esse processo espinhoso aqui, ó. Esse canalzinho aqui, ó. Esse canalzinho, tá vendo aqui? Essa incisura aqui, que vai ser formada por esta paredezinha que nós temos aqui na frente do processo transverso, que é chamado de tubérculo anterior. Tubérculo anterior. E aqui atrás, o tubérculo posterior. Então, meu indicador no tubérculo anterior, meu polegar no tubérculo posterior do processo transverso. Esse tubérculo anterior e tubérculo posterior acabaram fazendo um sulco. Sulco esse que aqui no pedículo, ó, vai dar passagem, vai dar saída para raiz espinal. Então, hoje em aula nós aprendemos ali o plexo braquial,
nós vimos lá raízes C5, C6, C7, né? Elas vão sair por aqui, ó, pelo sulco do nervo espinal. Sulco do nervo espinal é o nome dessa estrutura aqui. Então, tubérculo anterior, tubérculo posterior, sulco do nervo espinal. E agora sim, para terminar, a gente vê uma face articular superior, uma face articular inferior e esse pilar, vamos ver se a gente acha um mais legalzinho aqui, ó. Esse pilarzinho aqui, ó, esse pilarzinho aqui se dispõe em um ângulo de aproximadamente 45 graus. Ó, um ângulo de aproximadamente 45 graus, sendo o superior para cima e posterior, né, para trás, e o inferior para baixo e para frente, para baixo e anterior. Então eu formo aqui a posição das faces articulares das vértebras cervicais. Dá uma relaxada aí, uma pausa. Quanto disser. Pode ir. Então, ó, vamos dar sequência aqui porque o nosso filmador ali, o nosso cameraman está cansando. Então, isso aqui, ó, antes de eu ir para C7, eu quero dizer para vocês que isso aqui é uma C3. Uma C3. Isso aqui, embora alguns se enganem, isso aqui é uma C6. É uma C6. Isso aqui é uma torácica, vamos jogar para lá. Isso aqui e isso aqui são C7. E isso aqui também é uma C6. Professor, como é que a gente sabe disso? Vamos lá. Já essa amiguinha aqui, antes de eu ir adiante, essa amiguinha aqui, ela tá meio que me judiando aqui, mas eu votaria nela como uma C4, tá? Vamos, outra C7, uma C5, vamos empurrar isso aqui para lá, né? E uma C4. Vamos entender ali algumas características do porquê que eu estou falando essas coisas. Isso aqui seria uma... Isso aqui é uma C4 também. C4 sequelada, mas é uma C4. Tá com uma C3 sequelada, C4 sequelada. Pois vamos entender, né, o porquê que eu falei disso. Primeiro, a gente sabe que C1 e C2 são vértebras atípicas. Qual é a outra vértebra atípica da coluna cervical? Essa moça aqui, a C7. Por que a vértebra C7 é atípica? Primeiro, porque ela tem um longo processo espinhoso. E a partir daí ela é chamada de vértebra proeminente. Mas, professor, essa aqui também tem. E aí o senhor está dizendo que essa aqui não é C7. Eu estou afirmando isso, que ela não é C7. E vou provar e vocês vão se convencer, porque é muito fácil de identificar a diferença delas. Como toda a vértebra cervical, ela apresenta forame no processo transverso. Embora seja um forame menor e eventualmente, como parece ser o caso dessa aqui, ó, não tem nem continuidade na parte inferior esquerda, aliás, direita, aqui. Por quê? Porque o que passa na artéria, aliás, o que passa no forame vertebral é a artéria vertebral. A artéria vertebral passa nos forames dos processos transversos a partir de C6. Não passa em C7. Então ele ascende em C6, 5, 4, 3,
2 ele vem para fora, né? Porque olha, aqui em C2 o forame não é vertical, ele é para fora, ó. Então a vértebra agora, aliás, a artéria agora vem para fora, não mais para cima como ela estava vindo. E como C1 é mais larga, ele vai entrar ali e vai fazer a volta, a artéria, por trás, ó. Vou segurar aqui, ó. Por trás da massa lateral, por trás do côndilo. Então, por aqui que vai passar esse sulco da artéria vertebral. E aí ela perfura um ligamento que vem daqui, do arco posterior, até a base aqui do forame magno, chamado ligamento membrana atlanto-occipital posterior, e ao perfurar se junta, se une, se anastomosa e faz uma única artéria, que é a artéria basilar. Então, lembra que eu havia comentado antes com vocês que eu tenho tubérculo anterior e eu tenho tubérculo posterior, e ambos vão formar o sulco do nervo espinal. Perfeito? Muito bem. O que eu observo? Que C7 não tem o tubérculo posterior. Aliás, o tubérculo anterior. Não tem. Aqui. Ela tem só um resquíciozinho ali. Então, se eu colocar o meu indicador aqui na face articular e aqui, ó, eles ficam juntos, ó. Diferente de C6, ó. Olha como C6, vou pegar aqui assim, olha como C6 tem um tubérculo anterior bem evidente, ó, bem evidente. Então eu não consigo fazer assim aqui, olha, ó, fica longe, ó, tá vendo? Ó, tubérculo anterior, face articular, ó, fica assim, ó. Agora aqui não, ó, aqui não tem, ó. Então eu seguro aqui. Viu? Então é muito fácil de eu distinguir uma C7 de uma C6 por conta do tubérculo anterior. Além disso, muito embora isso aqui, né, ó, isso aqui seja sintético, a gente consegue mesmo assim observar que nesse tubérculo anterior ele está diferente desse tubérculo anterior. Por quê? Porque nesse tubérculo anterior aqui do lado esquerdo eu tenho uma marcaçãozinha aqui, ó. E nesse aqui eu tenho um biquinho. Essa marcaçãozinha aqui, que eu não quero pintar, mas essa marcaçãozinha aqui, que aqui eu até consigo vê-la também, olha aqui, ó. É o que a gente chama de impressão carotídea. É a própria artéria carótida que no seu trajeto, né, ela passa por aqui, ela pulsa aqui e ela marca essa vértebra C6. Então a C6 tem o tubérculo carótico, tem a impressão carótica, que é característico dela. A vértebra, então, vimos C7, C6, C1, C2, falta 3, 4 e 5, que são as intermediárias. E nessa 3, 4 e 5, a mais fácil delas é a 3. E por que a 3 é a mais fácil? Acompanhe aqui, Alisson, por cima. Olha a disposição das faces articulares. Tá vendo que essa moça aqui, ó, ela tem as faces voltadas para dentro, e essa moça aqui, se eu botar uma régua aqui, ó, a face ela é reta, e se eu botar uma régua aqui, ó, ela não é reta, ó, ela fica com um espaço ali.
Pois bem, isso é uma C3. A C3 tem as suas faces articulares voltadas para dentro, ó, para dentro. É uma característica, além de ter um processo espinhoso bem pequeno, ela tem essa face voltada para dentro, essa orelhinha de Mickey aqui que muitos falam. As outras já não tem, ó. As outras já são retas, ó. Se eu botar o dedo assim, ó, o meu dedo apoia em toda a face articular. Se eu pegar da C3, ó, já não rola, ó. Só pego nas pontinhas de fora, ó. Tá vendo? Por isso que eu estava antes dizendo que isso aqui é uma C3, me parece ser uma C3 sequelada, porque ele tem essa margem aqui, ó, virada para dentro, embora essa aqui, né, esteja plana. Então me parece que essa vértebra aqui, ela tinha essa pontinha, né, viradinha assim, e por estar muito deformada, muito sequelada, ela acabou, né, se alterando estruturalmente. E essa outra moça aqui é uma C4. Como é que eu sei que é uma C4? Porque o processo espinhoso é muito pequeno e muito inclinado. Lembra aqui quando eu fiz o meu desenho aqui para vocês, ó, da 3, da 4 e da 5? Né? A 5 é um pouquinho maior, a 5 é um pouquinho maior, a 6 já é bem grande, nós já vimos, né? E marca, ó, baixa bem aqui, ó, o sulco do nervo espinal. Então essas são características individuais, né? Nós normalmente aprendemos na anatomia as características regionais e eventualmente alguma característica atípica e o resto tudo é típico. O que eu tentei mostrar para vocês ali? Que além da gente ter essas características atípicas, nós temos características que são individuais, né? Eu posso identificar o que é uma C1, uma C2, uma C3, uma C4, uma C5, uma C6 e uma C7. Né? Cada uma delas vai ter uma característica e que a partir dessa posição das faces articulares e a partir do desenho desse corpo, eu vou ter a possibilidade de movimento desse conjunto intervertebral. E a região toda a partir do somatório desses conjuntos intervertebrais. Então, gurizada, nós vamos ficar por aqui hoje. Na semana que vem nós vamos pegar as demais vértebras. Vou tentar correr um pouco mais para a gente ver as torácicas e as lombares na semana que vem. E aí nós fazemos um fechamento depois da osteologia. Fiquem bem, fiquem com Deus, beijo nas crianças e até a próxima.